se quebrar, eu vou fundo imobiliário, se quebrar, eu perco o meu dinheiro. Até hoje, temos quantos episódios de quebra na indústria, cara? 0, né? Quebra nenhuma. 0. Zero. Tá. Por quê? Porque você tem a garantia real no tijolo, você tem a garantia real, que é o lastro imóvel, e nos fundos de dívida, os CRIs possuem garantias também. Além de serem carteiras extremamente pulverizadas. Pô, todos os CRIs de um fundo de CRI darem ruim no mesmo momento. Mas teve o subprime nos Estados Unidos, hein? Não faz tanto tempo assim. Então você tem as garantias reais ali, né, dando um respaldo. Pô, tem um imóvel dado em garantia, né, vai ter toda aquela celeuma de trazer o imóvel, vender, converter em dinheiro para poder devolver para o cotista? Vai, mas tem a garantia real. Né? O FGC também tem a garantia, tem, mas se todo mundo para acionar... Então, em relação a fundo imobiliário, o que eu sempre falo para a turma é cuidado com o preço de entrada. Imóvel é o preço que você paga. Para de olhar para a renda. A renda boa vai ser consequência de um belo preço de entrada que você pagou. Você pode tomar um calorzinho num período ali, num curto momento. Teve disciplina no preço de entrada, você vai colher bons frutos. Não tem milagre, não tem milagre. Né? É tão simples assim. Não tem ciência de foguete. Agora, se você pagar caro, o fundo pode te entregar 18% de yield, igual o fundo de CRI entregou ano passado. A pessoa pagou caro? Pagou. Sabe qual é o retorno total que ela tem agora? Negativo. Sim. É negativo, porque a cota ajustou. Então tem que ter disciplina no preço de compra. Excelente. Em tijolo, realmente, assim, quebrar não quebra, porque o tijolo tá lá, o prédio tem que ter seguro, né? O gestor tá olhando, né? É físico isso. Então, você pode ter uma renda pequena, você pode ter redução de renda, e aí, assim, a diversificação ajuda muito. Foi pro monoativo, monoinquilino. Saiu inquilino, você não quebrou, mas ele fica zero de renda. Então, não vai quebrar, o ativo tá lá e tal. Talvez você tenha que fazer emitir umas cotas para pagar as despesas mínimas do prédio, assim. Mas eu acho que os monoativos talvez estão sumindo, estão sendo incorporados por outros fundos. Acho que essa é uma tendência, de olhar lá fora e viu aqui. Acho que só tem uma coisa nova da indústria que eu acho que é bom sempre dar uma olhadinha, assim. O fundo imobiliário não pode tomar dívida, mas ele pode trazer ativos endividados, ou você pode fazer CRI sem dar garantia. O que a gente viu aí em algum momento da indústria, o juro estava muito baixo, e aí era bacana você tomar dívida, porque você tinha um yield melhor, assim. Então, alguns fundos tomaram dívida. A gente mesmo na casa tem um pouco. Acho que um pouco vai muito bem, mas talvez tenha alguns fundos que tomaram um pouquinho mais. Aí eu acho que você tem que dar uma olhada. Tem um limite? 15%, 20%? Eu gosto desse nível aí. Eu acho 15 a 20, eu acho que é até, sei lá, uns 25, vai. 15 mas não me assusta mais. É isso. Aí quando você vai muito grande, porque o que aconteceu? A decisão desse gestor deve ter sido lá com o CDI de 2, de 4. O CDI tá 14. Não tem milagre. Ele vai ter que comer o dividendo para pagar a dívida. Então, ou vai ter que vender um ativo, ou vai ter que emitir cotas. Então, é sempre dar uma perguntadinha assim, o fundo está alavancado, tem dívida, qual é o tamanho, faz uma continha ali. Acho que isso aumenta um pouco mais o risco. De novo, assim, eu não acho que é explosivo. Em geral, na indústria é muito baixo, porque como você tem que pagar dividendo, compete a dívida e tal. Então, eu olharia isso. Mas, assim, o risco é muito, estruturalmente, muito, muito baixo. Assim. E no caso do CRI, a gente já viu o mercado se chacoalhar bastante, veio a pandemia, não sei o quê, tem a garantia real, tem um monte tem conta reserva, tem um monte de mecanismos que ele ameniza muito, assim. Então, se a empresa não explodiu, mesmo se explodir, você vai lá e executa a garantia, e normalmente você não financia 100% do imóvel, você tem um colchão ali, que é o tal do LTV, né, lote velho, isso vai dar, normalmente, para um gestor que está gerenciando bem, vai aguentar bem, assim. E, de novo, não é